A carta de Tiago. Capítulo 1. De Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a todo o povo de Deus que está espalhado pelo mundo, saudações. Meus irmãos, considerem como motivo de alegria o fato de passarem por vários tipos de provações, pois vocês sabem que a sua fé, depois de ter sido colocada à prova e confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e completos, sem faltar nada. Porém, se algum de vocês sente falta de sabedoria, peça-a a Deus e Ele lhe dará, pois Ele é generoso para com todos e não censura ninguém. Mas peça com fé, sem duvidar de nada, pois aquele que duvida é como a onda do mar, agitada e levada de um lado para outro pelo vento. A pessoa que é assim não deve pensar que receberá alguma coisa do Senhor, pois ela não sabe o que quer e é inconstante em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve se orgulhar de Deus ter lhe dado riquezas espirituais. E o irmão rico deve se orgulhar de Deus tê-lo feito humilde, pois ele desaparecerá como a flor do campo. O sol se levanta com o seu ardente calor, a planta seca, a sua flor cai e a beleza dela desaparece. Assim também o rico desaparecerá, juntamente com os seus negócios. Feliz é aquela pessoa que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovada, ela receberá a coroa da vitória, que é a vida eterna, que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas cada um é tentado pelos seus próprios maus desejos, quando estes desejos o atraem e o seduzem. Estes maus desejos, depois de conceber, dão à luz o pecado. E o pecado, depois de crescido, gera a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo o que é bom e todo dom que é perfeito vem lá do céu, do Pai que criou as luzes celestiais. Nele não há variação nem qualquer mudança que produza sombra. Ele decidiu nos tornar seus filhos pela mensagem da verdade, para que possamos ocupar o primeiro e mais importante lugar entre todas as suas criaturas. Lembrem-se destas coisas, meus queridos irmãos. Cada um de vocês deve estar mais pronto para ouvir do que para falar. Não fiquem irados com facilidade, porque a ira humana não leva à vida justa que Deus quer que tenhamos. Portanto, evitem tudo o que é imoral e deixem de praticar as coisas más que tanto os influenciam. Aceitem com mansidão a mensagem que Deus plantou em seus corações, a qual é poderosa para salvar as suas almas. Vocês devem praticar o que a mensagem ensina e não devem somente ouvir, enganando a vocês mesmos, porque se alguém ouve a mensagem de Deus e não pratica o que ela ensina, é como uma pessoa que olha o seu rosto num espelho. Ele dá uma boa olhada em si mesmo, depois sai e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas se alguém examinar bem a lei perfeita, a qual traz liberdade, e continuar firme nela, não apenas como um ouvinte negligente, mas como um praticante ativo, esse será feliz no que realizar. Se alguém pensa ser religioso, engana a si mesmo, se não souber controlar a sua língua, e a sua religião não vale nada. A religião pura e verdadeira, que é aceita por Deus Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições, e guardar a si mesmo incontaminado do mundo. Capítulo 2. Meus irmãos, vocês que creem em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo não devem, ao mesmo tempo, ser parciais em relação às pessoas. Vamos supor que entre no lugar onde vocês se reúnem um homem com anéis de ouro nos dedos, vestido com roupas finas, e que também entre um pobre vestido com roupas velhas. Depois de tratarem com uma consideração especial aquele que está vestido com roupas finas, vocês lhe dizem: sente-se aqui no lugar de honra. Em seguida vocês dizem ao pobre: você fique ali de pé, ou sente-se aqui no chão perto dos meus pés. Ao agirem assim, será que não estão fazendo distinções entre vocês mesmos? Será que não estão se tornando juízes levados por más intenções? Escutem, meus queridos irmãos. Não escolheu Deus aqueles que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé
e herdeiros do reino que Deus prometeu aos que o amam? Entretanto, vocês têm desprezado os pobres. Não são os ricos que exploram a vocês, e não são eles mesmos que os levam para os tribunais? Não são eles que falam mal do bom nome de Cristo, que sobre vocês foi invocado? Se vocês seguem esta lei real que é encontrada nas Escrituras, ame o seu próximo como você ama a você mesmo, fazem bem. Porém, se mostrarem parcialidade, vocês estão pecando e são considerados culpados por quebrarem a lei. Digo isto porque qualquer um que segue toda a lei, mas falha em obedecer a um único mandamento, se torna culpado de todos. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, você se torna culpado de quebrar a lei. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que dá a liberdade. Pois Deus não usará de misericórdia quando julgar aquele que não foi misericordioso, mas aquele que é misericordioso pode se apresentar diante do juiz sem temor. Meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Por acaso esta fé pode salvá-lo? Se irmãos ou irmãs estiverem precisando de roupa e necessitados do alimento diário, o que adianta um de vocês lhes dizer, vão em paz, aqueçam-se e comam bem, se vocês não lhes dão as coisas de que eles necessitam? Assim também a fé, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você acredita que existe somente um Deus? Ótimo! Até os demônios acreditam e tremem de medo. Seu tolo, você quer provas de que a fé sem obras não vale nada? Não foi por obras que nosso antepassado Abraão foi declarado justo diante de Deus quando ofereceu seu próprio filho Isaque como sacrifício? Veja como a fé estava agindo com as suas obras e como foi aperfeiçoada por meio das suas obras. E assim se cumpriu a Escritura que diz, Abraão creu em Deus e sua fé lhe foi creditada como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é declarada justa diante de Deus por obras, e não somente por fé. Do mesmo modo, não foi também por obras que a prostituta Raabe foi declarada justa diante de Deus quando hospedou os mensageiros e os ajudou a escapar por outro caminho. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Capítulo 3. Meus irmãos, não deve haver entre vocês muitos que queiram ser professores, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Eu os estou prevenindo porque todos nós pecamos frequentemente. Se alguém não peca no falar, é uma pessoa perfeita, capaz de controlar também todo o seu corpo. Nós colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, e assim possamos dirigir o corpo inteiro deles. Observem também os navios que, sendo tão grandes e empurrados por ventos fortes, são dirigidos por um pequeníssimo leme e vão para onde quer que o piloto deseje. Assim também a língua, que é um órgão pequeno, se gaba de ter feito grandes coisas. Vejam como uma floresta inteira pode ser incendiada por uma pequena chama. Ora, a língua é como o fogo, é o mundo com todas as suas maldades. A língua está situada entre as partes do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Ela mesma é colocada em chamas pelo inferno e também põe em chamas a carreira da existência humana. A humanidade pode domar toda a espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos, e na verdade tem feito isso. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Ela é selvagem e má, carregada de veneno mortal. Com ela nós louvamos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas, que foram criadas à imagem de Deus. De uma só boca procedem louvor e maldição. Meus irmãos, estas coisas não devem acontecer. Pode por acaso uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada? Meus irmãos, pode por acaso a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Claro que não. Da mesma forma, nem a fonte de água salgada pode dar água doce. Se há alguém entre vocês que seja sábio e entendido, então que essa pessoa mostre, por meio do seu comportamento, que age com a mansidão que a sabedoria lhe dá. Porém,
se há inveja, amargura e egoísmo em seus corações, não se gabem da sua sabedoria, pois se vocês se gabarem, estarão mentindo contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do céu. Pelo contrário, ela é daqui da terra e por isso não é espiritual, mas do diabo. Pois onde existe inveja e egoísmo, aí existe confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria que desce lá do céu é, acima de tudo, pura, depois pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas obras e é também imparcial e sincera. A colheita produzida pelas sementes da justiça virá para aqueles que promovem a paz, uma vez que a semente é plantada num clima de paz. Capítulo 4. De onde vêm as brigas e as discussões que há entre vocês? De onde elas vêm, se não daqueles maus desejos que estão constantemente lutando dentro do corpo de vocês? Vocês cobiçam alguma coisa, mas como não podem ter o que querem, matam. Vocês sentem inveja de alguma coisa, mas como não conseguem possuí-la, discutem e brigam. Vocês não conseguem aquilo que querem porque não pedem a Deus, e quando pedem, não recebem nada, porque pedem por motivos errados, para esbanjarem com seus próprios prazeres. Infiéis, vocês não sabem que amando o mundo estão odiando a Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão o que a Escritura afirma, quando diz: Deus quer que o Espírito que colocou em nós viva somente para Ele. Mas a graça que Deus nos dá é mais forte, pois, como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpem suas mãos, seus pecadores. E vocês, que querem amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, purifiquem seus corações. Aflijam-se, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se torne em pranto e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se na presença do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão, ou julga seu irmão, está falando mal da lei e julgando a lei. E se você julga a lei, você não está seguindo o que a lei ordena, mas sim se fazendo juiz. Deus é o único legislador e juiz, e somente Ele pode salvar e destruir. Porém, quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando dinheiro. Vocês nem mesmo sabem o que será da vida de vocês amanhã. Vocês são apenas como neblina que aparece por um instante e logo desaparece. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, nós estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo esse orgulho é mau. Portanto, todo aquele que conhece o bem que deve ser feito e não o faz, está pecando. Capítulo 5. Agora vocês que são ricos, escutem, chorem e lamentem, por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas estão podres, e as suas roupas finas foram roídas pela traça. Tanto o ouro como a prata de vocês estão enferrujados, e essa ferrugem vai servir de prova contra vocês mesmos, e vai devorar seus corpos como fogo. Vocês têm acumulado tesouros inutilmente, pois estes são os últimos dias. Os trabalhadores que ceifaram os campos de vocês e não receberam seus salários estão clamando. E o clamor dos ceifeiros foi ouvido pelo Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm vivido aqui na terra uma vida de luxo e de prazeres. Vocês têm engordado a si mesmos, como animais que estão prontos para o matadouro. Vocês têm condenado e matado pessoas inocentes, sem que elas lhes ofereçam nenhuma resistência. Irmãos, sejam pacientes até a volta do Senhor. Lembrem-se de que o fazendeiro espera pelo precioso fruto da terra. Ele espera com paciência pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também devem esperar com paciência. Não desanimem, pois a volta do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros,
para que vocês não sejam condenados. Olhem que o juiz está à porta, pronto para entrar. Irmãos, sigam aqueles profetas que falaram em nome do Senhor como exemplos de sofrimento e paciência. Lembrem-se de que nós os consideramos abençoados, pois eles perseveraram firmes. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como, no final, Deus o abençoou, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Porém, o sim de vocês deve ser sim e o não de vocês deve ser não, para que Deus não os condene. Se alguém entre vocês está sofrendo, ele deve orar. Se alguém está alegre, deve cantar hinos de louvor. Se alguém entre vocês está doente, chame os presbíteros da igreja para orarem por ele e para colocarem óleo sobre ele em nome do Senhor. E a oração feita com fé fará com que o doente sare, e o Senhor o levantará. E se ele tiver cometido pecados, o Senhor lhe perdoará. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração feita pelo justo é poderosa e eficaz. Elias era um ser humano como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e meio não choveu. Depois, Elias orou novamente, e a chuva tornou a cair, e a terra voltou a dar os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o fizer voltar, saibam que aquele que faz com que o pecador deixe o seu mau caminho salvará a alma dele da morte e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Você ouviu a carta de Tiago. Esta é uma das cartas mais práticas e diretas de todo o Novo Testamento. Não há rodeios, não há suavização de verdades difíceis, não há concessões para a religiosidade superficial. Tiago escreve com a autoridade de alguém que conheceu Jesus pessoalmente, cresceu na mesma casa que ele, inicialmente duvidou dele, mas depois se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva. Esta carta é como um soco no estômago espiritual, acordando cristãos que adormeceram em religiosidade vazia. É um chamado urgente para a fé genuína que se manifesta em ações concretas. É um espelho que revela a diferença entre professar Cristo com a boca e viver para Cristo com toda a vida. Tiago, o autor desta carta, era irmão de Jesus segundo a carne, filho de Maria e José. Durante o ministério terreno de Jesus, Tiago não cria que seu irmão mais velho era o Messias. Os evangelhos nos contam que a família de Jesus pensava que ele estava fora de si. Imagine crescer na mesma casa que Jesus, ver ele todos os dias, comer na mesma mesa, e não reconhecer quem ele realmente era. Mas algo mudou radicalmente. Paulo nos conta em 1 Coríntios que o Jesus ressurreto apareceu especificamente a Tiago. Este encontro transformou completamente o irmão cético em seguidor devotado. Tiago tornou-se líder da igreja em Jerusalém, reconhecido pelos apóstolos como coluna da igreja. Ele participou do Concílio de Jerusalém, ajudando a decidir questões cruciais sobre como gentios convertidos deveriam ser recebidos na igreja. O historiador Joséfo registra que Tiago foi martirizado no ano 62 da era cristã, cerca de 30 anos após a ressurreição de Jesus, apedrejado até a morte por ordem do sumo sacerdote. Tiago escreveu esta carta provavelmente entre os anos 45 e 50 da era cristã, tornando-a possivelmente o primeiro documento do Novo Testamento a ser escrito, anterior até mesmo às cartas de Paulo. Ele endereça a carta às 12 tribos na dispersão, referindo-se a cristãos judeus espalhados por todo o Império Romano devido à perseguição que começou com o martírio de Estevão. Estes crentes haviam sido forçados a deixar Jerusalém e suas casas, perdendo propriedades, negócios e segurança. Estavam vivendo como refugiados em terras estrangeiras, enfrentando pobreza, discriminação e hostilidade tanto de judeus não cristãos quanto de gentios. Neste contexto de sofrimento e dispersão, alguns estavam questionando sua fé. Outros estavam vivendo de forma inconsistente com o que professavam. Alguns ricos na comunidade estavam oprimindo os pobres. Havia favoritismo, fofoca, divisões, mundanismo e hipocrisia.
A fé de muitos estava morrendo porque não estava sendo praticada. Tiago escreve com urgência pastoral para corrigir estes problemas. Sua carta não é tratado teológico sistemático, é pregação apaixonada, é exortação prática, é correção necessária. Ele aborda uma variedade de tópicos relacionados à vida cristã prática, como responder a provações, como lidar com tentação, como ouvir e praticar a palavra de Deus, como tratar ricos e pobres igualmente, como demonstrar fé através de obras, como controlar a língua, como buscar sabedoria verdadeira, como resistir ao mundanismo, como se submeter a Deus, como não julgar outros, como fazer planos humildemente, reconhecendo a soberania de Deus, como usar riqueza corretamente, como perseverar em sofrimento, como orar efetivamente e como restaurar aqueles que se desviam. É uma lista abrangente de questões práticas que todo cristão enfrenta. A carta começa identificando o autor simplesmente como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Note a humildade aqui. Tiago não se identifica como irmão de Jesus, embora isso lhe daria tremenda autoridade. Ele não se vangloria de sua posição como líder da igreja de Jerusalém. Ele se chama servo, escravo. Esta é a perspectiva correta. Não importa quem você é ou o que você alcançou, você é servo de Deus. Sua identidade primária é estar em relacionamento de submissão amorosa ao Senhor. Tiago coloca Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo lado a lado em igualdade, afirmando a divindade de Cristo casualmente, mas claramente. Ele saúda seus leitores e então mergulha imediatamente no primeiro tópico: provações. Considerem motivo de grande alegria, meus irmãos, sempre que enfrentarem provações de vários tipos. Esta é uma instrução chocante. Alegria em provações? Como isso é possível? Tiago explica. Vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter seu efeito completo para que vocês sejam maduros e completos, não faltando nada. As provações não são acidentes. São ferramentas que Deus usa para desenvolver caráter. Elas testam se sua fé é genuína. Elas fortalecem sua capacidade de perseverar. Elas produzem maturidade espiritual. Você não amadurece na fé durante tempos fáceis. Você amadurece através de dificuldades que o forçam a confiar em Deus quando tudo mais falha. Tiago então oferece promessa maravilhosa. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá generosamente a todos, sem repreender, e lhe será dada. Sabedoria não é apenas conhecimento ou inteligência, é a habilidade de aplicar verdade divina às situações práticas da vida. É discernimento para saber o que fazer em circunstâncias complexas, e Deus promete dar esta sabedoria liberalmente a qualquer um que pedir. Ele não repreende você por precisar de sabedoria. Ele não fica irritado com suas perguntas. Ele dá generosamente, mas há uma condição. Você deve pedir com fé, sem duvidar. Aquele que duvida é como onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tal pessoa não deve esperar receber nada do Senhor, sendo pessoa de ânimo dúbio e instável em todos os seus caminhos. Esta é a primeira de muitas vezes que Tiago enfatiza a importância de fé genuína versus religiosidade superficial. Deus não responde a orações mecânicas de pessoas que não realmente confiam nele. Ele responde à fé verdadeira, mesmo quando é pequena como semente de mostarda. A questão não é a força de sua fé, mas a sinceridade dela. Você está realmente confiando em Deus ou apenas fazendo movimentos religiosos? Sua oração é conversa genuína com Deus ou ritual vazio? Tiago então aborda a questão de riqueza e pobreza, tema que permeia toda a carta. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se de sua alta posição, mas o rico deve orgulhar-se de sua humilhação, porque passará como flor da relva. O sol nasce com calor abrasador e seca a planta. Sua flor cai e sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico desaparecerá em meio às suas atividades. Esta é a perspectiva radicalmente diferente dos valores do mundo. O mundo valoriza riqueza, poder, posição. Deus valoriza caráter, fé, humildade. O pobre que conhece Deus é infinitamente mais rico que o milionário sem Cristo.
A riqueza é temporária como flor que murcha. A herança espiritual é eterna. Tiago pronuncia bênção sobre aquele que persevera sob provação. Bem-aventurado é aquele que persevera sob provação, porque, tendo sido aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. A provação tem propósito. Ela aprova a genuinidade de sua fé. E, do outro lado, a recompensa eterna, a coroa da vida. Esta não é apenas vida eterna em duração, mas vida abundante em qualidade, vida em sua plenitude, vida como Deus sempre pretendeu, vida em comunhão perfeita com Ele para sempre. Mas Tiago faz distinção crucial entre provação e tentação. Quando tentado, ninguém deve dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, nem tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado quando arrastado e seduzido por seu próprio mau desejo. Então, após o desejo ter concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, quando consumado, gera a morte. Deus envia provações para testar e fortalecer você. Satanás envia tentações para destruir você. Deus nunca tenta ninguém a pecar. A fonte da tentação é sua própria natureza pecaminosa. Você tem desejos internos que são pecaminosos. Quando estes desejos são alimentados, eles crescem. Quando são permitidos amadurecer, eles produzem ações pecaminosas, e o pecado consumado eventualmente produz morte espiritual. Esta é a progressão fatal que você deve interromper, reconhecendo tentação no início e fugindo dela. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus é a fonte de todo o bem. Satanás é o autor de todo o mal. Deus não muda. Ele não tem variação ou sombra de mudança. Você pode confiar completamente nele porque ele é absolutamente consistente. Ele escolheu dar-nos nascimento através da palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Sua salvação não foi acidente, foi escolha soberana de Deus. Ele te regenerou através do Evangelho. Ele te fez nova criatura. Você é primícias, primeira porção da colheita que será dedicada a Deus. Tiago então dá instrução prática sobre como receber a palavra de Deus. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Esta é sabedoria profunda para nossos tempos. Vivemos em era onde todos querem falar e ninguém quer ouvir, onde opiniões são expressas instantaneamente, sem reflexão, onde raiva é justificada e até celebrada. Tiago diz que este não é o caminho de Deus. Seja rápido para ouvir, lento para falar, lento para se irar. Receba a palavra com humildade, reconhecendo que você precisa dela. Deixe-a ser implantada em você, permitindo que ela mude você de dentro para fora. Mas não apenas ouçam a palavra, pratiquem-na. Caso contrário, vocês estarão enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é como alguém que olha seu rosto num espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece como era. Esta é uma das declarações mais incisivas de Tiago. É possível ouvir sermões, ler a Bíblia, participar de estudos bíblicos e permanecer completamente inalterado porque você nunca pratica o que ouve. Você é como pessoa que olha no espelho, vê sujeira no rosto, mas não se limpa. A Bíblia é espelho que revela seu verdadeiro estado espiritual. Mas apenas olhar não é suficiente. Você precisa responder ao que vê, precisa fazer mudanças, precisa obedecer. Mas aquele que examina atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera nela, não como ouvinte esquecido, mas como praticante ativo, este será abençoado no que fizer. A lei perfeita aqui não é a lei mosaica do Antigo Testamento, mas a lei de Cristo, o Evangelho, a palavra da verdade. Esta lei liberta em vez de escravizar. E aqueles que não apenas a ouvem, mas a praticam serão abençoados. A bênção não vem do ouvir,
vem do fazer. Tiago, então, define religião verdadeira. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições e guardar-se da corrupção do mundo. Religião verdadeira não é apenas participar de rituais, não é apenas frequentar igreja, não é apenas conhecer doutrina, é cuidar dos vulneráveis, é manter-se puro do mundo, é ação concreta motivada por amor genuíno. Órfãos e viúvas eram os mais vulneráveis na sociedade antiga. Não tinham protetor, não tinham provedor. Eram facilmente explorados. Deus tem coração especial para os marginalizados e ordena que seu povo compartilhe esta compaixão. No capítulo 2, Tiago confronta o pecado do favoritismo. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não tratem as pessoas com favoritismo. Ele descreve cenário onde homem rico entra na assembleia usando anel de ouro e roupas finas, e homem pobre entra com roupas sujas. Se vocês dão atenção especial ao homem bem vestido, mas dizem ao pobre que fique em pé ou sente no chão, vocês não discriminaram entre si mesmos e se tornaram juízes com maus pensamentos. Esta situação era aparentemente comum nas igrejas primitivas e permanece comum hoje. Damos tratamento especial aos ricos, poderosos e influentes. Ignoramos os pobres, fracos e insignificantes segundo padrões mundanos. Isto é pecado grave. Tiago dá várias razões pelas quais o favoritismo é errado. Primeiro, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos em fé e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam. Deus não favorece ricos. Frequentemente, os pobres respondem ao evangelho mais prontamente porque reconhecem sua necessidade. Segundo, os ricos estão oprimindo vocês e arrastando vocês aos tribunais. Eles blasfemam o nome honorável pelo qual vocês foram chamados. Ironicamente, aqueles que vocês estão favorecendo são aqueles que estão perseguindo vocês. Terceiro, se vocês realmente cumprirem a lei real encontrada na Escritura, ame seu próximo como a si mesmo, vocês estarão agindo corretamente. Mas se mostrarem favoritismo, pecam e são condenados pela lei como transgressores. Favoritismo viola o mandamento fundamental de amar o próximo. Quando você trata pessoas diferentemente baseado em status externo, você não está amando igualmente. Tiago então faz declaração importante sobre a lei. Quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrar toda ela. A lei é a unidade. Você não pode escolher quais partes obedecer. Se você quebra um mandamento, você é transgressor da lei. Mas Tiago não está promovendo salvação por obras. Ele está combatendo religiosidade seletiva que obedece em áreas convenientes, mas desobedece onde é custoso. Falem e ajam como aqueles que serão julgados pela lei que traz liberdade. Porque o julgamento sem misericórdia será mostrado a qualquer um que não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Como você trata outros, especialmente os vulneráveis, revela a condição de seu coração. Se você é duro, crítico e sem misericórdia, você demonstra que não experimentou genuinamente a misericórdia de Deus. Então vem a seção mais famosa e controversa da carta. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Pode essa fé salvá-lo? Suponham que um irmão ou irmã esteja sem roupas e sem comida diária. Se um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até saciar-se, mas não fizer nada quanto às suas necessidades físicas, de que adianta isso? Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Estas palavras têm causado confusão, porque parecem contradizer Paulo, que enfatiza a salvação pela fé sem obras. Martinho Lutero inicialmente rejeitou Tiago como epístola de palha, porque pensou que contradizia justificação pela fé somente. Mas não há contradição real. Paulo e Tiago estão abordando problemas diferentes. Paulo estava combatendo legalismo, pessoas que pensavam que podiam ganhar salvação através de obediência à lei. Paulo insiste que salvação é pela graça através da fé, não por obras, para que ninguém se vanglorie.
Tiago está combatendo o nomianismo, pessoas que professam fé mas vivem em desobediência. Tiago insiste que fé genuína sempre produz obras. Fé que não produz frutos não é fé verdadeira, é profissão vazia. Paulo diria que você é salvo pela fé sem obras. Tiago diria que você não é salvo por fé que está sem obras. Ambos estão certos. A fé sozinha salva, mas a fé que salva nunca está sozinha. Ela sempre produz transformação e obediência. Tiago ilustra seu ponto. Você pode dizer: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei minha fé por minhas obras. Você crê que há um só Deus? Bom, até os demônios creem isso e tremem. Mera crença intelectual não é fé salvadora. Demônios têm teologia ortodoxa perfeita. Eles sabem que Deus existe. Eles sabem que Jesus é o Filho de Deus. Eles tremem em terror. Mas não são salvos porque não confiam em Deus, não se submetem a Ele, não o amam. Mera crença mental sem confiança, submissão e amor não salva ninguém. Tiago então usa 2 exemplos do Antigo Testamento. Abraão foi justificado por obras quando ofereceu Isaque sobre o altar? Você vê que sua fé e suas ações estavam trabalhando juntas, e sua fé foi aperfeiçoada por suas ações. E a Escritura foi cumprida que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão não foi salvo por suas obras. Gênesis 15 deixa claro que ele foi justificado pela fé anos antes de oferecer Isaque. Mas sua fé foi provada genuína quando ele obedeceu a Deus, mesmo no teste mais difícil imaginável. Suas obras demonstraram que sua fé era real. Da mesma forma, Raabe, a prostituta, foi justificada por obras quando recebeu os espiões e os enviou por outro caminho. Sua vida não sugeria fé. Mas quando ela ouviu sobre o Deus de Israel, ela creu. E sua fé se manifestou em ação arriscada, escondendo os espiões. Como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Esta é a conclusão. Fé sem obras não é fé viva, é profissão morta. No capítulo 3, Tiago aborda um dos temas pelos quais ele é mais conhecido: o poder e perigo da língua. Nem muitos de vocês deveriam tornar-se mestres, meus irmãos, porque vocês sabem que nós que ensinamos seremos julgados mais severamente. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém nunca tropeça no falar, é pessoa perfeita, capaz também de manter todo o corpo sob controle. A língua é pequena, mas poderosa. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para fazê-los obedecer-nos, podemos controlar o animal todo. Ou considerem os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por ventos fortes, são guiados por um leme muito pequeno para onde o piloto quer ir. Da mesma forma, a língua é uma pequena parte do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Considere que grande floresta pode ser incendiada por uma pequena fagulha. A língua também é fogo, mundo de iniquidade. Entre as partes do corpo, a língua contamina toda a pessoa, incendeia todo o curso de sua vida e é ela mesma incendiada pelo inferno. Todo tipo de animais, pássaros, répteis e criaturas do mar estão sendo domados. E têm sido domados pela humanidade, mas nenhum ser humano pode domar a língua. Ela é mau e refreável, cheia de veneno mortal. Esta é descrição sóbria e assustadora. Sua língua tem poder extraordinário para bem ou para mal. Ela pode encorajar ou destruir, pode construir ou demolir, pode curar ou ferir, e é incrivelmente difícil de controlar. Você pode treinar animais selvagens, mas não pode domar sua própria língua sem ajuda divina. Com ela, bendizemos nosso Senhor e Pai, e com ela, amaldiçoamos seres humanos que foram feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca vem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Pode brotar água doce e água amarga da mesma nascente? Meu irmão, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Nem uma fonte de água salgada pode produzir água doce. Esta inconsistência revela problema espiritual. Se você louva a Deus no domingo, mas fofoca, mente, critica e destrói outros durante a semana, há algo fundamentalmente errado com sua fé. Sua língua revela o que está em seu coração.
Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Se seu coração fosse puro, sua língua seria pura. A língua descontrolada é sintoma de coração não regenerado ou de cristão vivendo em carnalidade. Tiago, então, contrasta dois tipos de sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Deixe-o mostrar isso por sua boa vida, por obras feitas na humildade que vem da sabedoria. Mas se vocês abrigam inveja amarga e ambição egoísta em seus corações, não se vangloriem disso nem neguem a verdade. Tal sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não espiritual, demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, há desordem e toda prática maligna. A sabedoria mundana promove seus próprios interesses, busca vantagem pessoal, manipula outros, produz conflito, divisão e caos. É sabedoria que vem de baixo, influenciada por forças demoníacas. Mas a sabedoria que vem do céu é primeiramente pura, depois pacífica, amável, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz por aqueles que fazem paz. A sabedoria de Deus é completamente diferente. Ela é pura, sem mistura de motivos pecaminosos. Ela busca paz, não conflito. Ela é considerada e gentil. Ela está disposta a ceder quando apropriado. Ela demonstra misericórdia. Ela produz frutos bons. Ela não favorece alguns sobre outros. Ela é genuína e sem hipocrisia. Esta é a sabedoria que você deve buscar e que Deus promete dar àqueles que pedem. No capítulo 4, Tiago identifica a fonte de conflitos. O que causa lutas e brigas entre vocês? Não são seus desejos que batalham dentro de vocês? Vocês desejam, mas não têm, então matam. Vocês cobiçam, mas não podem obter, então brigam e lutam. Vocês não têm porque não pedem a Deus. Quando pedem, não recebem porque pedem com motivos errados para gastarem seus prazeres. Conflito começa no coração. Você quer algo que não tem. Você cobiça. Você inveja. E quando não consegue o que quer, você fica irritado, amargo, conflituoso. Ou você ora, mas ora egoístamente, pedindo que Deus satisfaça seus desejos carnais. E Deus não responde porque seus motivos são errados. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Qualquer um que escolhe ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Esta é linguagem forte. Tiago chama seus leitores de adúlteros espirituais. Eles professam amar a Deus, mas estão flertando com o mundo. Você não pode ter os dois. Você não pode servir a Deus e Mamon. Você não pode amar o mundo e amar a Deus simultaneamente. Amizade com o mundo significa abraçar valores mundanos, buscar prazeres mundanos, adotar prioridades mundanas. Isso é traição espiritual. É adultério contra Deus que te ama e te redimiu. Ou vocês pensam que a Escritura diz sem razão que o Espírito que Ele fez habitar em nós nos envia até o ciúme? Mas Ele dá graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Deus é zeloso por você. Ele não compartilhará você com o mundo, mas há esperança. Ele dá graça maior, graça suficiente para vencer o mundo, graça para transformar você, graça para capacitá-lo a viver santo. Mas esta graça vem aos humildes, não aos orgulhosos. Se você se humilha reconhecendo seu pecado e necessidade, Deus responde com graça abundante. Se você permanece orgulhoso, Deus se opõe a você. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Purifiquem as mãos, pecadores, e limpem os corações, pessoas de ânimo dúbio. Lamentem, chorem e pranteiem. Transformem o riso em luto e a alegria em melancolia. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esta é uma das sequências de mandamentos mais poderosas da carta. Submeta-se a Deus completamente. Pare de tentar fazer tudo do seu jeito. Renda-se à vontade dele. Resista ao diabo firmemente e ele fugirá. Você não precisa temer Satanás. Ele é inimigo derrotado.
Quando você resiste em nome de Jesus, ele tem que recuar. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Deus não está distante, indiferente. Ele responde quando você busca, mas você precisa vir com sinceridade. Purifique suas mãos das ações pecaminosas. Limpe seu coração de motivos impuros. E lamente seu pecado. Não ria dele. Não o minimize. Chore por ele. Sinta genuína tristeza pela forma como você ofendeu a Deus. Humilhe-se diante dele. Reconheça sua necessidade desesperada. E Deus promete exaltá-lo no tempo apropriado. Tiago então adverte contra julgar outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Qualquer um que fala contra seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Quando você julga a lei, não é guardador da lei, mas juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que é capaz de salvar e destruir. Mas você, quem é você para julgar seu próximo? Há diferença entre discernimento sábio e julgamento crítico. Você deve discernir entre certo e errado. Você deve avaliar ensino para ver se é bíblico. Você deve confrontar pecado na igreja, quando apropriado. Mas você não deve se colocar como juiz final do coração e motivos de outra pessoa. Isso pertence apenas a Deus. Quando você julga hipercriticamente, você está usurpando o papel de Deus. Tiago então aborda a arrogância em fazer planos. Agora ouçam, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos 1 ano lá, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sequer sabem o que acontecerá amanhã. O que é sua vida? Vocês são uma neblina que aparece por um momento e depois desaparece. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Como é, vocês se vangloriam e se gabam. Toda vanglória como essa é má. Esta não é proibição de planejamento, é correção de presunção. Você deve fazer planos, mas deve fazê-los humildemente, reconhecendo que está completamente dependente de Deus para cada respiração. Sua vida é vapor que aparece brevemente e depois some. Você não tem garantia do amanhã. Portanto, planeje sabiamente, mas mantenha seus planos com mãos abertas, pronto para submeter-se à vontade soberana de Deus. Se qualquer pessoa sabe o bem que deveria fazer e não o faz, peca. Pecado não é apenas fazer o que é errado, é também falhar em fazer o que é certo. Pecados de omissão são tão graves quanto pecados de comissão. O capítulo 5 começa com advertência severa aos ricos que oprimem. Agora ouçam, vocês ricos, chorem e uivem pela miséria que está vindo sobre vocês. Sua riqueza apodreceu e as traças comeram suas roupas. Seu ouro e prata corroeram. A corrosão deles testemunhará contra vocês e comerá sua carne como fogo. Vocês acumularam riqueza nos últimos dias. Vejam, o salário que vocês falharam em pagar aos trabalhadores que ceifaram seus campos está clamando contra vocês. Os clamores dos ceifeiros alcançaram os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram na terra em luxo e autoindulgência. Vocês engordaram a si mesmos no dia do abate. Vocês condenaram e assassinaram pessoas inocentes que não resistiram a vocês. Esta é denúncia profética contra a exploração e opressão. Tiago não está condenando riqueza em si. A Bíblia não ensina que dinheiro é mau. Ela ensina que amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Abraão, Jó, José de Arimateia eram ricos e piedosos. Mas riqueza traz tentações únicas. Tentação de confiar em dinheiro em vez de Deus. Tentação de explorar outros para ganho pessoal. Tentação de viver luxuosamente enquanto outros sofrem. Tentação de acumular egoisticamente em vez de dar generosamente. Os ricos que Tiago condena ganharam sua riqueza através de injustiça. Eles retiveram salários de trabalhadores que dependiam desses salários para sobreviver. Eles viveram em luxo obsceno enquanto outros passavam fome. Eles usaram seu poder para oprimir os fracos, e Deus viu tudo. Os clamores dos oprimidos alcançaram seus ouvidos. Julgamento está vindo. Mas para os crentes que sofrem, Tiago oferece encorajamento. Sejam pacientes então, irmãos, até a vinda do Senhor.
Vejam como o fazendeiro espera que a terra produza sua valiosa colheita, aguardando pacientemente as chuvas de outono e primavera. Vocês também sejam pacientes e firmem-se, porque a vinda do Senhor está próxima. Não reclamem uns contra os outros, irmãos, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. A paciência é virtude cristã essencial. Você vive em mundo caído. Haverá sofrimento. Haverá injustiça. Haverá atraso entre promessa e cumprimento. O fazendeiro planta e então espera meses até a colheita. Ele não pode apressar o processo. Ele depende de Deus enviar chuvas no tempo certo. Você também deve aprender paciência. Firme seu coração. Fortaleça sua fé. Aguarde com esperança. A vinda do Senhor está próxima. Sua espera não é sem fim. A data marcada quando Jesus retornará. Corrigirá todas as injustiças e estabelecerá seu reino eterno. Irmãos, como exemplo de paciência diante do sofrimento, tomem os profetas que falaram em nome do Senhor. Como vocês sabem, consideramos abençoados aqueles que perseveraram. Vocês ouviram sobre a perseverança de Jó e viram o que o Senhor finalmente trouxe a ele. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Os profetas sofreram tremendamente. Foram rejeitados, perseguidos, alguns martirizados. Jó perdeu tudo, sofreu terrivelmente, mas perseverou na fé. E Deus eventualmente o abençoou em dobro. Estas histórias não são apenas relatos históricos, são exemplos para você seguir. Você não está sozinho em seu sofrimento. Outros andaram este caminho antes. E Deus que sustentou eles sustentará você também. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que seu sim seja sim e seu não seja não, ou vocês serão condenados. Tiago ecoa o ensino de Jesus no Sermão do Monte. Cristãos não devem fazer juramentos elaborados. Sua palavra deve ser completamente confiável. Quando você diz sim, deveria significar sim. Quando diz não, deveria significar não. Você não precisa invocar Deus ou qualquer outra coisa para validar suas palavras. Sua reputação de honestidade deveria ser tão sólida que sua simples palavra é suficiente. Algum de vocês está sofrendo? Ele deve orar. Alguém está feliz? Deixe-o cantar cânticos de louvor. Algum de vocês está doente? Ele deve chamar os presbíteros da igreja para orarem sobre ele e ungirem-no com óleo em nome do Senhor. E a oração oferecida em fé fará o doente sarar. O Senhor o levantará. Se ele pecou, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de pessoa justa é poderosa e eficaz. Esta passagem ensina várias verdades importantes sobre oração. Primeira, oração é resposta apropriada tanto para sofrimento quanto para alegria. Quando você está sofrendo, ore. Quando está feliz, louve. Segunda, há poder em oração coletiva. Quando alguém está doente, deve buscar oração da liderança da igreja. Terceira, Deus cura em resposta à oração. A cura não é sempre instantânea ou garantida, mas Deus é capaz e disposto a curar. Quarta, a conexão entre pecado e doença, em alguns casos, não em todos. Quinta, confissão mútua e oração intercessória são práticas saudáveis que devem caracterizar a comunidade cristã. Tiago ilustra o poder da oração com Elias. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente que não chovesse, e não choveu sobre a terra por 3 anos e meio. Novamente ele orou, e os céus deram chuva e a terra produziu suas colheitas. Elias não era super-humano. Era pessoa comum com fraquezas e falhas. Mas ele orava com fé, e Deus respondia poderosamente. Se Deus respondeu às orações de Elias, ele responderá às suas orações também. Você não precisa ser especial. Precisa ser fiel. Precisa orar com sinceridade e persistência. A carta termina com exortação sobre restaurar aqueles que se desviam. Meus irmãos, se um de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem quer que converta um pecador do erro de seu caminho, salvará essa pessoa da morte e cobrirá a multidão de pecados.
Esta é responsabilidade solene. Quando você vê irmão ou irmã se afastando da fé, você não deve ficar indiferente. Você deve buscar restaurá-los, não com julgamento arrogante, mas com amor compassivo, não com condenação, mas com graça. O objetivo não é punir, mas restaurar. E quando você traz alguém de volta à verdade, você participa em salvá-los da morte espiritual. Você cobre multidão de pecados não escondendo-os, mas trazendo pessoa ao arrependimento, onde os pecados são perdoados. Esta é a nota final apropriada para uma carta tão prática. Cristianismo é comunitário. Você é guardador de seu irmão. Você deve cuidar uns dos outros, encorajar uns aos outros, exortar uns aos outros e, quando necessário, restaurar uns aos outros. Esta carta é desafiadora porque é honesta. Tiago não suaviza verdades duras. Ele não oferece cristianismo fácil ou evangelho barato. Ele confronta a hipocrisia. Ele expõe religiosidade vazia. Ele demanda autenticidade. E isto é precisamente o que você precisa ouvir hoje. A tentação constante de separar fé de vida, de professar Cristo aos domingos, mas viver para si mesmo durante a semana, de ter forma de piedade, mas negar seu poder. Tiago diz que isto é inaceitável. Fé verdadeira transforma como você vive. Ela afeta suas palavras, suas ações, suas prioridades, seus relacionamentos, seu dinheiro, tudo. Você precisa entender que Deus não está impressionado com religiosidade externa. Ele não se importa se você conhece toda a doutrina correta, se seu coração está frio. Ele não se impressiona se você frequenta a igreja regularmente, se sua vida não mostra frutos. Ele não aceita a adoração de lábios quando seu coração está longe dele. Demônios têm teologia perfeita. Eles creem que Deus existe. Eles sabem a verdade sobre Jesus. E estão perdidos eternamente porque crença intelectual sem submissão do coração não salva ninguém. Você pode recitar o credo. Você pode defender doutrina ortodoxa. Você pode ganhar debates teológicos e estar completamente perdido se sua fé não produziu transformação genuína em sua vida. Fé verdadeira sempre produz obras, não porque obras salvam você, mas porque fé genuína muda você. Quando você realmente confia em Cristo, quando você verdadeiramente ama a Deus, quando o Espírito Santo habita em você, haverá evidência externa, haverá frutos visíveis, haverá mudança observável. Você não será perfeito. Você lutará. Você falhará. Mas haverá direção geral de crescimento. Haverá progresso. Haverá transformação contínua. Se sua vida hoje é idêntica à sua vida antes de professar fé em Cristo, você precisa questionar seriamente se sua fé é real. Examine-se. Esta é a exortação de Paulo em 2 Coríntios. Examine-se para ver se você está na fé. Teste-se. Olhe sua vida honestamente. Há evidência de obra de Deus em você? Você está crescendo em santidade? Seus desejos estão mudando? Suas prioridades estão se alinhando com o reino de Deus? Você ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia? Você está mais compassivo, mais generoso, mais paciente, mais amoroso? Ou você está exatamente onde estava anos atrás, sem crescimento, sem mudança, apenas indo através de movimentos religiosos? Se você percebe que sua fé tem sido morta, que você tem professado, mas não praticado, que você tem ouvido, mas não obedecido, é tempo de arrependimento genuíno. Arrependimento não é apenas sentir pena, é mudança radical de direção. É reconhecer que você tem vivido para si mesmo em vez de para Deus. É confessar que sua religiosidade tem sido hipocrisia. É parar de fazer o que está errado e começar a fazer o que é certo. É voltar-se de seus pecados e voltar-se para Deus com todo o seu coração. É submeter-se completamente à vontade dele. É permitir que o Espírito Santo transforme você de dentro para fora. E quando você se arrepende genuinamente, Deus promete responder com graça. Ele dá graça maior. Não importa quão longe você se afastou. Não importa quantas vezes você falhou. Não importa quão profundo você caiu. Se você se humilha diante de Deus, se você se aproxima dele com coração sincero, ele se aproximará de você.
Ele não o rejeitará, ele não o desprezará. Ele o receberá com amor, perdoará completamente e começará a transformá-lo. Tiago enfatiza fortemente a questão da língua. Isto deveria fazer você parar e pensar. Como você usa suas palavras? Você edifica ou destrói? Você encoraja ou desanima? Você fala verdade ou espalha fofoca? Você abençoa ou amaldiçoa? Suas palavras revelam o que está em seu coração. Jesus disse que da abundância do coração, a boca fala. Se seu coração está cheio de amargura, suas palavras serão amargas. Se seu coração está cheio de amor, suas palavras serão amorosas. Você não pode consertar sua língua sem primeiro consertar seu coração. E você não pode consertar seu coração sozinho. Você precisa da obra transformadora do Espírito Santo. Ore pedindo que Deus coloque guarda sobre sua boca. Peça que Ele lhe dê sabedoria para saber quando falar e quando ficar quieto. Peça que Ele purifique seu coração para que suas palavras sejam puras. Pratique disciplina de pensar antes de falar. Pergunte-se: isto é verdadeiro? Isto é necessário? Isto é bondoso? Se não pode responder sim a estas 3 perguntas, não fale. E quando você falha, quando você diz algo que não deveria, arrependa-se rapidamente. Peça perdão a Deus e se apropriado à pessoa que você feriu. Trabalhe constantemente para usar suas palavras para glorificar a Deus e beneficiar outros. A questão de parcialidade e favoritismo também deve confrontá-lo. Como você trata pessoas? Você dá mais atenção aos ricos, bonitos, poderosos, influentes? Você ignora os pobres, feios, fracos, sem importância segundo padrões mundanos? Isto é pecado. Cada pessoa foi criada à imagem de Deus. Cada pessoa tem valor intrínseco e dignidade. A forma como você trata alguém reflete o que você realmente pensa sobre Deus. Quando você despreza o pobre, você despreza aquele que Deus escolheu para ser rico em fé. Quando você bajula o rico, você valoriza o que Deus não valoriza. Peça a Deus que lhe dê seus olhos. Peça que Ele lhe mostre pessoas como Ele as vê. Pratique intencionalmente dar atenção àqueles que são ignorados. Sirva os vulneráveis. Honre os humildes. Trate todos com dignidade e respeito, independente de status social. A questão de riqueza e generosidade permeia esta carta. Tiago não condena ter dinheiro. Ele condena confiar em dinheiro, amar dinheiro, acumular dinheiro egoisticamente e usar dinheiro para oprimir outros. Se Deus te abençoou com recursos financeiros, você tem responsabilidade especial. Você é mordomo, não proprietário. Tudo o que você tem pertence a Deus. Ele confiou a você por um tempo para que você possa usá-lo para seus propósitos. Você prestará contas de como você usou o que Ele lhe deu. Você viveu luxuosamente enquanto outros passaram fome? Você acumulou egoisticamente quando poderia ter dado generosamente? Você usou dinheiro para avançar seu conforto ou o reino de Deus? Religião verdadeira, Tiago diz, é cuidar de órfãos e viúvas. Isto significa dar atenção aos vulneráveis, aos marginalizados, aos esquecidos. Quem são os órfãos e viúvas em seu contexto? Talvez mães solteiras lutando para alimentar filhos. Talvez idosos solitários em asilos. Talvez refugiados em sua comunidade. Talvez pessoas sem teto em suas ruas. Talvez viúvas em sua igreja que ninguém visita. O que você está fazendo por eles? Como você está demonstrando amor prático? Fé que não se traduz em compaixão ativa não é fé verdadeira. A ênfase de Tiago em prática não deve levar você a ativismo vazio, onde você está constantemente fazendo coisas religiosas na carne. Ao contrário, ele chama você a viver autenticamente a partir de fé genuína. Tudo deve fluir de seu relacionamento com Deus. Você ora, você busca a sabedoria de Deus, você se submete a Ele. Você se aproxima dele diariamente. Sem vida interior profunda com Deus, toda atividade externa eventualmente se tornará fardo pesado e hipocrisia vazia. Mas quando você está conectado à videira, quando você está permanecendo em Cristo, quando o Espírito está fluindo através de você, suas obras não são esforço religioso, mas fruto natural de vida espiritual.
Paciência é outra virtude que Tiago enfatiza. Você vive em cultura de gratificação instantânea. Você quer resultados agora. Você quer respostas imediatamente. Você fica frustrado com atrasos. Mas Deus frequentemente trabalha lentamente. Ele não está com pressa. Ele está mais interessado em formar seu caráter que em satisfazer seus desejos. Aprenda a paciência. Confie no tempo de Deus. Aguarde suas respostas. Não desista quando as coisas demoram mais que você esperava. O fazendeiro espera meses entre plantar e colher. Você também deve aprender a esperar com fé e esperança. A promessa do retorno de Cristo deve motivar sua perseverança. Jesus está voltando. Isto não é mito ou fantasia, é realidade certa. E quando ele vier, toda injustiça será corrigida, todo sofrimento terminará, toda lágrima será enxugada, todo inimigo será derrotado. O reino de Deus será estabelecido em plenitude. Esta esperança não é escapismo, não é desculpa para negligenciar responsabilidades presentes. É âncora que mantém você firme quando tempestades da vida ameaçam arrastá-lo. É motivação para perseverar quando quer desistir. É perspectiva que lhe permite suportar sofrimento temporário, porque você sabe que glória eterna aguarda. Confissão de pecados uns aos outros é prática que poucos cristãos modernos praticam, mas que Tiago recomenda. Há poder em trazer pecados à luz. Pecados secretos crescem em escuridão. Quando você confessa a irmão ou irmã de confiança, você quebra o poder do segredo. Você convida responsabilidade. Você abre caminho para oração e apoio. Isto não significa que você deve confessar todos os pecados publicamente a qualquer um. Algum pecado deve permanecer entre você e Deus. Mas pecados que você luta para vencer sozinho, frequentemente perdem poder quando compartilhados com um cristão maduro que pode orar por você e com você. Oração é tema central nos últimos versículos. Ore quando sofre. Ore quando está doente. Ore uns pelos outros. Ore fervorosamente. Ore com fé. Oração não é a última opção quando todo o resto falha. Deve ser primeira resposta em toda situação. E Deus promete que oração de pessoa justa é poderosa e eficaz. Não porque você é especial, mas porque Deus é fiel. Ele ouve, ele responde, ele age. Elias era humano como você. Mas Deus respondeu suas orações de forma extraordinária. O mesmo Deus que respondeu Elias ouvirá você. Responsabilidade de restaurar aqueles que se desviam é tarefa de toda a comunidade cristã. Quando você vê irmão ou irmã afastando-se da verdade, você não deve ficar passivo. Você deve intervir com amor. Isto não é fácil. Requer coragem para confrontar. Requer sabedoria para saber como abordar. Requer humildade para reconhecer que você também é vulnerável. Mas é trabalho essencial. Alma eterna está em jogo. Quando você traz alguém de volta, você participa em salvá-lo da morte espiritual. Esta é obra valiosa que Deus honra. Se você nunca colocou fé genuína em Jesus Cristo, hoje é dia de salvação. Não espere. Não presuma que terá amanhã. Tiago lembra que você nem sabe o que acontecerá amanhã. Sua vida é vapor. Está aqui por momento e depois desaparece. Use este momento sabiamente. Arrependa-se de seus pecados. Reconheça que você violou lei santa de Deus. Admita que você merece julgamento. Confesse que não pode salvar a si mesmo. Creia que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu em seu lugar, levando punição que você merecia. Creia que ele ressuscitou dos mortos, conquistando pecado, morte e Satanás. Confie nele como seu único Salvador e Senhor. Entregue sua vida completamente a ele. E quando você confia em Cristo, não pare aí. Obedeça ao mandamento dele e seja batizado. Batismo é a primeira declaração pública de sua fé. É identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. É testemunho ao mundo de que você agora pertence a Jesus. Não espere. Cristãos no Novo Testamento eram batizados imediatamente após conversão. Siga o exemplo deles. Seja obediente. Identifique-se publicamente com seu Salvador. Depois de batismo, una-se à igreja local. Não apenas frequente, una-se formalmente.
Comprometa-se, sirva, contribua, participe. Desenvolva relacionamentos profundos. Deixe-se conhecer. Seja vulnerável. Ore uns pelos outros. Carregue fardos uns dos outros. Encoraje uns aos outros. Exorte uns aos outros. Ame uns aos outros. Este é plano de Deus para você. Você não foi criado para viver vida cristã sozinho. Viva sua fé. Não apenas professe. Pratique. Não apenas ouça a palavra. Obedeça a palavra. Não apenas vá à igreja. Seja a igreja. Não apenas fale sobre amor. Ame concretamente. Não apenas ore por necessitados. Sirva necessitados. Não apenas condene injustiça. Lute por justiça. Não apenas critique mundanismo. Viva santamente. Deixe sua vida inteira ser testemunho do poder transformador do Evangelho. Controle sua língua. Use palavras para edificar, não destruir. Para encorajar, não desanimar. Para falar verdade em amor, não espalhar fofoca. Para abençoar, não amaldiçoar. Peça a ajuda de Deus nesta área. Você não pode domar sua língua sozinho. Precisa de poder do Espírito Santo. Trate todos com igualdade. Não favoreça ricos sobre pobres. Não dê atenção especial aos poderosos, enquanto ignora fracos. Veja pessoas como Deus vê. Valorize o que Deus valoriza. Honre todos, porque todos são feitos à imagem de Deus. Use recursos que Deus lhe deu generosamente. Não acumule egoisticamente. Não viva luxuosamente enquanto outros sofrem. Seja mordomo fiel. Dê alegre e sacrificialmente. Cuide dos vulneráveis. Apoie obra de Deus. Invista no reino eterno. Seja paciente em sofrimento. Não desista. Não se desespere. Confie que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Aguarde com esperança. Lembre-se que Jesus está voltando. Esta esperança deve sustentar você através de toda a provação. Ore constantemente. Em sofrimento, ore. Em alegria, louve. Em doença, busque oração de outros. Ore uns pelos outros. Ore com fé. Ore persistentemente. Deus ouve e responde. Restaure aqueles que se desviam. Não seja indiferente quando vê irmão ou irmã afastando-se. Intervenha com amor. Busque trazê-los de volta à verdade. Esta é obra preciosa que salva almas. Compartilhe esta mensagem. Há pessoas que precisam ouvir que fé verdadeira produz frutos. Há pessoas vivendo em hipocrisia religiosa que precisam ser confrontadas. Há pessoas que pensam que são salvas baseadas em profissão vazia, que precisam examinar-se. Compartilhe este vídeo. Envie para pessoas em sua vida. Use-o como ferramenta para iniciar conversas sobre fé genuína versus religiosidade vazia. Deixe comentário abaixo. Conte como esta mensagem impactou você. Que área Tiago confrontou em sua vida? Onde você precisa crescer? O que Deus está chamando você a fazer diferente? Seu testemunho pode encorajar outros que estão lutando com mesmas questões. Esta carta de Tiago não deixa espaço para cristianismo morno. Ou você está completamente comprometido com Cristo, vivendo para Ele em cada área de vida, ou você está enganando a si mesmo. Não há meio termo. Não há cristianismo casual. Fé verdadeira transforma. Se não há transformação, questione se há fé verdadeira. Examine-se hoje. Seja honesto sobre o estado de sua alma. E se você descobre que tem estado professando sem praticar, ouvindo sem obedecer, crendo sem viver, arrependa-se. Volte-se para Deus com todo o coração. Submeta-se completamente a Ele. E Ele promete dar-lhe graça maior. Graça suficiente para transformá-lo. Graça suficiente para capacitá-lo a viver autenticamente para a glória dele. Que você não seja apenas ouvinte que se esquece, mas praticante que age. Que sua fé seja provada genuína através de obras que fluem de amor a Deus. Que você controle sua língua e a use para edificar. Que você trate todos com dignidade igual. Que você use recursos generosamente. Que você persevere pacientemente. Que você ore fervorosamente. Que você viva completamente para aquele que morreu e ressuscitou por você. Amém.